Já quero começar aqui o dia já dando uma explicação pra vocês, né? Dando notícias pra vocês sobre o Reginaldo, porque vocês ficaram muito preocupados. Quero até agradecer, gente, todo o carinho, tá? Todo o carinho, todo o amor de vocês pela minha família. Por vocês ficarem preocupados, né, com o Reginaldo, querendo saber a notícia. Peço até desculpa ter sumido ontem, gente, mas eu tava com zero condições de aparecer, né? Foi bem difícil. Então vamos lá, família. Eu quero explicar pra vocês o que aconteceu com o Reginaldo, né? Tava passando mal, como que foi que tudo aconteceu, que vocês ficaram bem preocupados. Então tudo começou, gente, antes de ontem à noite. Isso foi na noite de quarta-feira. Ele começou a passar mal com muita dor no peito. Muita dor no peito, dor no peito. Isso sim, ó, já era 10 e pouco da noite. As crianças já estavam dormindo, só tava eu e ele. E aí foi dando aquele desespero, ele com dor no peito, dor no peito. E aí eu fui acalmando ele, acalmando. A gente foi medir a pressão dele tava tipo 17. Tava muito alto. Aí eu fui lá, dei um remédio de pressão pra ele. E eu fiquei ali fazendo, né, uma massagem, um carinho ali no peito dele pra ver se melhorava. E aí ele reclamando dor no peito. Aí começou a ir dor no braço, assim, no braço, no peito. E aí eu medi a pressão dele de novo, gente. A pressão dele foi pra 19/9. Vocês têm noção? E aí, como eu já tinha dado o remédio pra ele de pressão, eu fiquei, calma que vai baixar, calma que vai baixar. E dei uma água com açúcar pra ele. E aí ele continuava reclamando com a dor no peito. Aí ele ficava lá, tipo, meio que faltando ar. E aí eu, vamos no hospital, vou chamar o SAMU. Gente, eu fiz um escarcel, vou chamar o SAMU. Só que, tipo assim, pensa, o meu desespero é eu estar sozinha com ele. E as crianças dormindo, e eu não poder ir com ele, e eu com medo de deixar ele sozinho. E pensa assim, ó, pensa um tanto de coisa passar na cabeça. E aí, por último, eu fui medindo a pressão dele e foi baixando. Aí foi baixando, aí de 19 foi pra 17 de novo, depois foi pra 15, 14. E isso assim, ó, em 30 minutos já tava em 13 a pressão dele de novo. Então o remédio, tipo, fez efeito, já foi baixando. Aí, só que a dor no peito, dor no braço não passou, entendeu? Ele continuou sentindo aquele mal-estar, aquela coisa ruim. Isso tudo que eu tô falando, gente, foi na quarta-feira à noite, né? Aí chegou a hora de dormir, a pressão dele já tava 13, acho que tava 13/7, uma coisa assim. Ele falou que já tava melhor a dor, eu também dei um paracetamol pra passar dor. Só que aí ele começou a vomitar na hora de dormir, sabe? Aí ele vomitou e foi dormir. Aí ele conseguiu dormir. Aí toda hora eu acordava ele, mas tá bem, tá bem, tá bem. Aí no outro dia de manhã, que foi na quinta-feira, ele falou que acordou bem, tipo, que ele tava bem. Aí medi a pressão dele tava estável. E isso foi ontem, na quinta-feira de manhã, quando eu dei um bom dia pra vocês. Ele tava, tipo, bem, tava estável, entendeu? Aí eu fui lá, dei o remédio de pressão, medi a pressão dele tava boa. Foi lá, tomou café, tomou remédio, tudo normalzinho. Quando começou a dar umas 11 horas, perto do meio-dia, aí ele começou a ter diarreia. Aí ele começou a ter diarreia, começou a vomitar com diarreia. E aí voltou a dor no peito, voltou a dor no braço. Aí eu medi a pressão dele não estava alta, mas a dor no peito, dor no braço, continuando, família. Então, nesse horário ali do meio-dia, ele começou a passar mal nesse sentido, com diarreia, vômito e a dor no peito, dor no braço. E aí eu fiquei convencendo ele, gente, vai no hospital, vai pro hospital. Agora que tá de dia, né, você tá mais são, assim, vai pro hospital. E aí não queria ir. E aí o dia foi passando, e ele passando mal, eu tive que fazer uma sopinha pra ele almoçar. Ele almoçou a sopinha, porque ele tava vomitando, mas ele almoçou a sopinha, vomitou tudo que ele almoçou. E aí ele pegou, eu medi a pressão dele, eu ficava medindo, a pressão dele tava boa. Aí quando deu, tipo, 3h30, perto das 4 da tarde, eu fui medir a pressão dele. Aí já tava em 15, e eu já tinha dado o remédio. Aí eu falei, não, você vai ter que ir, sua pressão vai subir de novo. Aí ele pegou e foi. Aí eu ainda convenci esse homem a ir de Uber, pra ele não ir de carro, porque ele queria dirigir ainda até o hospital. Consegui convencer ele foi de Uber, levou o celular pra eu poder conversar com ele. E aí ele passou em atendimento médico. Então foi isso que aconteceu, gente. Ele foi pro hospital, chegou lá, eu falei pra ele daqui, eu falei, amor, chegar lá, você fala pro médico, passar pra você um eletro do coração, aquele eletrocardiograma, né, pra poder ver como que tá essa questão de dor no peito. Gente, né, o próprio médico falou pro Reginaldo que tudo que ele tá sentindo é sintomas de infarto. O próprio médico falou pra ele. Mas o médico só deu remédios pra poder cortar o vômito, cortar a diarreia e deu um remédio de pressão e mandou ele embora. O médico se negou a passar o exame, gente. Ele se negou a passar o pedido do exame. Mesmo a gente indo pagar o exame, a gente ia pagar o exame. Não, vocês estão me entendendo? Era só ele prescrever o exame, só pra poder ver como que tá o coração dele, os batimentos. O médico falou que não precisava, só se ele passasse mal de novo, aí ele ia lá que o médico fazia. Assim, gente, por alguns momentos a gente pensa, o médico disse que não precisa. E como o médico que entende, o médico que estudou, o médico que tem diploma, se ele disse que não precisa, não precisa. Mas custava passar, gente, sabe? Não ia custar nada ele escrever o exame ali, quem ia fazer era o Reginaldo, quem ia pagar era a gente. Vocês estão entendendo? Não dá pra entender, né?
Aí ele voltou embora, melhor da pressão, mas a dor e o mal-estar ele ainda tava. Aí ele parou de vomitar, então no restinho da noite, chegou em casa, eu dei mais uma sopinha pra ele, uma coisinha leve. E ele ficou ali com mal-estar, ele tava com mal-estar. Na hora de dormir, gente, eu fiz as crianças dormir, depois, da hora que as crianças dormiam até umas 11 que a gente foi dormir, ele tava com mal-estar, só que a pressão tava boa, mas mal-estar. Dei remédio de pressão e ele foi dormir. Na madrugada, ele não conseguiu dormir, acordou, vomitou tudo que tinha jantado, vomitou, já não tinha mal que vomitar, ele ainda tava vomitando. Continuando então aqui, gente, ele passou mal na madrugada, mas hoje ele já acordou bem. Aí eu já dei o remédio pra ele, ele falou que não tá sentindo dor no peito, não tá sentindo dor em nada, só tá assim com um mal-estar, fraqueza por ter vomitado muito, por ter tido diarreia. Aí já dei o café da manhã pra ele, dei o remédio de pressão, vamos ficar observando. E a minha meta hoje é convencer ele a ir num cardiologista, né, gente? Um médico especialista em cardiologista pra poder fazer esse exame, pra ver se o médico quer fazer o exame, se ele passa no encaminhamento do exame. O Reginaldo fazer o exame, só pra ter certeza, gente, porque tudo que ele sentiu tem que ter um motivo, né? Esse pico de pressão, sendo que ele toma um remédio controlado de pressão certinho, esses picos de pressão, né? Essa dor no peito, tem que ter um motivo. Então, por mim, eu quero investigar pra poder tratar, né? Não deixar assim como tá. Então agora vai mais um processo, convencer esse homem aí no médico.